Esses são com certeza os 10 jogos mais proibidos que você jamais deve jogar, porque as chances de ficar perturbado ou o FBI bater na sua porta são altas, e mesmo se quisesse, é extremamente difícil encontrar a versão original deles, pois por conta de seu conteúdo ilegal, eles acabaram sendo banidos ou excluídos da internet. No entanto, por via das dúvidas, se você encontrar, por favor não jogue. Ao invés disso, dê um like nesse vídeo, senão é eu que vou te proibir de assistir ele. Também preciso avisar que o conteúdo de hoje é um pouco pesado. Esqueça jogos como Manhunt ou Postal, a coisa aqui tá séria. Então se você for sensível a temas de violência, não precisa sair do vídeo, mas tente não perder a sanidade até o final dele. Boa sorte! A tecnologia mal cai na mão do ser humano e ele já pensa em vigarice. Então é em 1986 que um dos jogos mais controversos é lançado no Japão, 177, onde controlamos um homem perseguindo uma garota que tenta fugir correndo desesperadamente em direção à sua casa. O jogador a persegue na intenção de fazer tudo, menos aquilo com consentimento, se é que me entende. Então após alcançá-la, a jogabilidade muda para algo muito bizarro, onde agora o objetivo é satisfazê-la. E caso o jogador não consiga, ele será preso. Porém, se conseguir, eles acabam se casando. Essa mudança bizarra acontece porque, segundo algumas pessoas, o jogo é na verdade uma sátira sobre uma antiga lei japonesa, que considerava que se uma mulher fosse suficientemente prazerosa no ato, seria algo consensual e por conta disso, o cara não seria preso, fazendo o jogo ter esse final bom e ruim. Mas a impressão inicial que dá é que a intenção deles com certeza não era essa. Então, obviamente, o jogo foi recebido de forma muito negativa e acabou sendo proibido no Japão. Tem até uma versão censurada dele, que faz o jogo terminar assim que alcançamos a garota, mas sua versão original é quase impossível de ser encontrada hoje em dia. Pior que o jogo é tão bem feito pra época, que eu imagino eles pensando que esse seria o novo Mario Bros. O quê? O que foi que você disse? O que esperar de um jogo chamado Limpeza Ética, que está aparecendo em uma lista de jogos mais proibidos? Acho que você já deve ter imaginado que tipo de limpeza é essa, porque aqui controlamos um personagem branco armado, cujo objetivo é salvar sua raça das maldades que os negros e os judeus estão fazendo com eles. Então é o papel do jogador fazer aquilo com eles, e durante todo esse processo, alguns deles emitem sons de macaco quando são finalizados. O lado bom é que o jogo tem uma jogabilidade e gráfico tão horríveis, que até o bigodinho não iria querer jogar ele. Mas de fato, é um dos jogos proibidos mais conhecidos e que com certeza você deve passar longe. Imagina você lá na Steam de boa em 2018 e acaba dando de cara com Active Shooter. Inicialmente só parece um jogo de tiro amador, até você começar a ler sobre ele e descobrir que era algo bem pior. Porque em meio à pior coisa que pode acontecer dentro de uma escola, você escolhe estar no papel do criminoso ou da polícia. Onde sendo criminoso, você poderia fazer aquilo que eles fazem, com vários tipos de armas, tendo até uma contagem de pontos no canto inferior da tela. Mas o jogo não durou muito tempo na plataforma e acabou sendo cancelado antes mesmo de sua data de lançamento, tendo recebido mais de 10 mil assinaturas contra ele, e fazendo pensar porque diabos alguém gastaria dias fazendo um jogo assim. Se eu fosse ele, gastaria esse tempo tentando zerar Paul. Será que é possível zerar o Paul? Adam Lanza foi mais um daqueles que fizeram coisas abomináveis em escolas. O caso ficou tão famoso que algum criador de jogos olhou pra ele e pensou que seria uma boa ideia recriar o crime inteiro dentro de um jogo, que simula exatamente o que Adam Lanza fez do início ao fim, onde acompanhamos ele em cada finalização, desde a pessoa que colocou ele no mundo até crianças e professores. O criador alegou que sua intenção ao criar o jogo era provocar uma discussão sobre controle de armas nos Estados Unidos, mostrando a facilidade com que alguém poderia cometer um ato tão horrível devido à disponibilidade. Mas a forma como ele fez isso é completamente ofensiva, principalmente para as vítimas do ocorrido. O jogo foi banido de várias plataformas, porém ainda circula em alguns sites e torrents. Acho que por conta de seu conteúdo gráfico e jogabilidade simples, ele acabou não sendo banido de forma tão rigorosa. Do mesmo criador sobre o jogo do caso Adam Lanza, nasce VTech Rampage, jogo que também simulou exatamente mais um crime cometido por Seng Yu Cho.
que fez muitas vítimas em uma universidade dos Estados Unidos. Só que dessa vez, o jogo saiu há apenas 3 semanas do ocorrido, onde controlamos Cho fazendo seu caminho real e tirando a vida das vítimas reais do caso. A desculpa dele foi a mesma do jogo anterior, mas obviamente não colou. O jogo foi banido em diversos lugares e sua versão original, que tocava as músicas preferidas do criminoso, foram excluídas e impossíveis de jogar. No entanto, ainda rola uma versão mais censurada dele. E se eu pudesse dizer alguma coisa pro criador desses jogos, eu diria: burro, medíocre, psicologicamente destruído, moralmente abalado e tecnicamente não existe. Se essa lista fosse um iceberg, de agora em diante estaríamos na última camada. Porque em nosso quinto lugar, temos um jogo feito por Eric Harris, um daqueles que fizeram aquilo em Columbine. Pelo que parece, ele gostava de jogar Down, um famoso jogo de tiro da década de 90, e Down tinha um recurso muito interessante que permitia com que os jogadores criassem mapas próprios. Então Eric acabou criando vários deles, porém um relatório do FBI com mais de 10.000 páginas tem uma parte mencionando que um dos mapas criado por ele era o de Columbine, que curiosamente acabou se tornando uma mídia perdida. Os outros mapas estão disponíveis para download hoje em dia, coisa que por si só já é bizarra, mas os de Columbine acabaram se tornando uma mídia perdida e inacessível, e que continue assim. De todos os jogos, esse parece ser o mais bem feito, o que é meio assustador por sinal, porque seu tema é completamente repulsivo. Começamos de leve com um cara que faz aquilo com mulheres em metrô, até ele ser pego no flagra e acabar sendo preso, porém acaba sendo solto de alguma forma. Livre das grades, o objetivo do jogador agora é fazer aquilo com uma família de mulheres. Aquilo forçado mesmo, e ele explora bastante esse cenário, dando várias possibilidades para o jogador aproveitar de forma muito macabra. Basicamente, pegaram temas como Stu e Pedo, bateram no liquidificador e nasceu essa praga. A empresa Illusion, criadora do jogo, afirma que ele segue todas as diretrizes do Japão. Acho que realmente tem alguma coisa errada com esse país, mas que mesmo assim eles pararam de produzi-lo, com medo de sua reputação. Resultado, é quase impossível baixá-lo hoje em dia, pois seu banimento e proibição foram bem rígidos na internet. Jogos de apocalipse zumbi são legais, mas um onde você é um serial K que faz aquilo forçado com mulheres, não. Porém, parecia ser muito legal para um maluco que anunciou seu jogo na Steam chamado RAPD, Dia de Aquilo Forçado. Em seu anúncio, o criador dizia que tinha como público-alvo os 4% da população que eram sociopatas, onde basicamente controlaríamos esse calvão que iria fazer coisas abomináveis em um apocalipse zumbi, especialmente contra elas. Não deu nem tempo do criador sonhar e obviamente o jogo foi retirado da Steam. Ele alegou que tentaria postá-lo na internet de outra forma, mas falhou miseravelmente. Graças a Deus. Porque o jogador poderia fazer coisas bem pesadas que eu não especifiquei porque o ouvido de vocês não é pinico para eu jogar as fezes desse cara. Mas é sombrio pensar que um jogo criminoso como esse foi anunciado na Steam. Com certeza um dos jogos que mais abalaram a internet, criado supostamente por alguém da Dark Web, onde andamos em um corredor monocromático ao som de entrevistas com alguns criminosos seriais, todos invertidos para dar aquele cagaço que nem as músicas invertidas da Xuxa davam. Além de aparecer algumas imagens bem sombrias que realmente fazia a gente pensar que esse jogo veio da Dark Web. Mas como nem tudo é Disneylândia, essa teoria acabou se tornando bem fraca com o tempo. Porém, aqui não é dessa versão que estou falando, e sim do seu clone, que consegue ser ainda mais perturbador, onde no lugar das imagens que antes eram apenas assustadoramente legais, se tornaram imagens de algo que você não encontraria nem no Portal Zacarias. Porque além de envolver muito ketchup, também envolve aquilo com menores. Ainda bem que essa versão é bem difícil de ser encontrada, já que você teria que confiar em um link de algum maluco em algum fórum. Pois jogar ele seria realmente cometer um crime, já que você estaria com imagens ilegais em seu computador. Então, se não quiser ver o FBI batendo na sua porta, é melhor passar longe.
é quase um filho de 7-7, só que aquele filho que acabou superando o pai, onde logo no início do jogo se deparamos com uma mensagem dizendo que ele foi feito por um demente. Muito bom, autoconhecimento é tudo. E ele tá realmente certo, porque logo após isso, se deparamos com o Corredor Vermelho, onde conhecemos um pouco do nosso personagem. Desde criança, ele sempre quis fazer aquilo forçado com as garotas de sua escola, e até sua mãe. E após isso, caminhamos em um local onde podemos ver uma mulher sem a parte que fica acima do seu pescoço. Nesse momento acontecem algumas outras coisas pesadas que não valem a pena serem ditas aqui. Logo em seguida somos teletransportados para uma sala branca. O jogo pergunta se queremos ver mais e aceitando essa opção, se deparamos com várias imagens que se eu falasse aqui, meu canal ia de arrasta. Eu sempre andei nas cordas em alguns momentos, então não quero que ele caia de vez. Esse próprio vídeo mesmo teve que ir para análise, mas o que eu posso dizer é que são coisas bem vermelhas envolvendo mulheres. Enfim, fato é que esse é um dos jogos proibidos que, se você realmente não quiser acabar com seu dia, é melhor nem pesquisar mais nada sobre ele. Mas e você? Qual é o jogo mais proibido que conhece? Deixe nos comentários. Mas é isso, muito obrigado por assistir e espero que tenha um ótimo dia.